Então eu peço que o Senhor fale conosco, Senhor. Paralisa toda ação do mal, paralisa, Senhor, toda ação diabólica. Tira o comichão dos nossos ouvidos, Senhor. Senhor da glória, que o Senhor possa usar o teu servo segundo a tua vontade e o teu querer nessa noite. Confirma a tua palavra, Espírito Santo. Alcança a tua igreja nessa noite, em nome de Jesus. Você que pode aplaudir Jesus. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo imaginações e toda altivez que se exalta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Glória a Jesus. Volte a sua Bíblia na carta de Paulo aos irmãos em Romanos. Estão em Roma, carta de Paulo aos Romanos, capítulo número 12, verso número 1, o verso número 2. A tradução que eu tenho em mãos está escrita assim: suplico-vos, pois irmãos, pela misericórdia de Deus, de apresentar-vos o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Verso número 2: e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimente qual é a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Amém? Tome o nosso assento. Glória a Jesus. Já foi apresentado nessa noite minha esposa que me acompanha, meu filho Ezequiel. Eu vou ser bem breve, rápido, tá? Que antes de eu assumir a tribuna, Ezequiel pegou meu ouvido e falou: pai, estou cansado. O Ezequiel está cansado, então vai ser rápido. Amém? Pastor, mais uma vez, prazer em conhecer. Douglas, né? Douglas, que foi o canal para nós estarmos aqui nesta noite. Douglas, eu conheço lá do pastor Tiago. Glória a Jesus, nós nos conhecemos lá. Deus abençoe pela confiança. Bem, eu fiz menção de dois textos escritos pelo nosso irmão Paulo. Paulo escreve estas duas cartas, uma carta direcionada aos irmãos que estão em Corinto e uma carta direcionada aos irmãos que estão em Roma. Quando eu olho esses dois textos e tento traçar um paralelo daquilo que Paulo está falando, a segunda carta aos Coríntios e a carta aos irmãos que estão em Roma, eu vejo que Paulo ele tem uma preocupação essa de como devemos apresentar o nosso corpo, preocupação essa de qual é a vontade de Deus para conosco.
E dentro dessa preocupação, Paulo ele vai nos relatar acerca de um problema que está acontecendo. Problema esse que não é um problema carnal. Você vê que ele começa o capítulo número 10 com a preocupação de dizer: a nossa arma não são carnais, mas espirituais, poderosos em Deus, porque a nossa luta não é carnal. E ele continua o texto dizendo sobre o pensamento e a mente. Quando eu olho o livro que Paulo escreve para os irmãos que estão em Roma, capítulo número 12, mais uma vez Paulo ele vem falar acerca da mente. E quando eu comecei a ler esses dois textos e traçando alguns paralelos, eu vou ver que no tempo de Paulo, quando ele está abrindo a igreja de Corinto, Paulo ele não abre a igreja de Roma. O desejo de Paulo é ir para Roma para visitar os irmãos que estão em Roma. Mas o mesmo problema que a igreja de Corinto está enfrentando é o problema que a igreja de Roma está enfrentando. O problema é esse: a flutuação que está tendo dentro dessas duas cidades, dentro dessas duas localidades. Porque sabemos que Corinto ela é dominada por Roma, e dentro de Corinto tem alguns deuses que são adorados. Dentro de Roma tem alguns deuses também que são adorados, a saber, alguns deuses gregos. Eu trouxe nesta noite para falar com vocês. Quando eu entro dentro desse contexto histórico, eu vou ver que tanto em Corinto quanto na cidade de Roma, eles estão adorando a um deuses estranhos, deuses esses que são bem conhecidos. Quando eu começo a estudar sobre os deuses gregos, os mesmos deuses que estão operando em Roma, eu coloco, logo vou identificar o Deus por nome de Apolo. Esse Deus por nome de Apolo é um Deus da beleza masculina. Esse Deus por nome de Apolo é um Deus que é doutado na música. Esse Deus por nome de Apolo é um Deus guerreiro. Observa que dentro de Corinto e dentro da cidade de Roma, eles estão adorando esse Deus Apolo. Observa que quando eu olho para Apolo, eu vou ver tanta beleza deste Apolo. Quem nunca viu um dito popular vai dizer: quando uma pessoa é bonita, você logo vai dizer é um Deus grego. Essa expressão vem de quando o Apolo está aparecendo. Porque o texto a história vai dizer que a bela Apolo não é tão bela, que quando Apolo nasce, Apolo não se alimenta do leite materno. A história diz que Apolo ele começa a se alimentar dos néctar das flores. Quando ele se alimenta dos néctar das flores, Apolo ele passa de criança a adulto. Quando ele passa de criança a adulto, a história diz que é enviado uma serpente para matar a sua mãe. Quando essa serpente é enviada por nome de Piton, Apolo vai matar essa serpente. Quando ele mata essa serpente, agora Apolo se torna Deus da guerra, Apolo se torna Deus da beleza, Apolo se torna Deus da música. Quando você vê a imagem de Apolo para aí, quando você começa a estudar acerca das histórias que ensina nas nossas escolas, e nós vemos a imagem de Apolo, nós vamos ver que a estrutura de Apolo é um homem que é perfeito em beleza. Ele não tem investimento. Você vai ver que a imagem de Apolo é um Deus que está de espírito. Apolo é tão belo que ele está de espírito. A beleza do seu corpo. Vai ver a imagem de Apolo. Quando nós entramos no livro da história, Apolo está pensando sobre a serpente de Piton. Apolo está com a arma representando que é o Deus da música, e Apolo está com a flecha representando que é o guerreiro que matou essa serpente. É dentro desta cultura que Paulo está pregando, é dentro dessa cultura que Paulo está escrevendo. Não só Apolo, mas também tem uma deusa por nome de Afrodite. Afrodite é a deusa da beleza, Afrodite é a deusa do amor. Afrodite, quando eu olho e começo a estudar sobre Afrodite, principalmente na cidade de Corinto, Afrodite tem 10 mil sacerdotisas. Quando o povo chega dentro da cidade de Corinto, o povo logo corre para dentro do templo de Afrodite. E quando
dentro do templo de Afrodite, as sacerdotisas, as mulheres que estão lá para adorar a Deus Afrodite, ela entra para dentro da cama, pega aqueles homens, se deita com aqueles homens, em ritual de culto. É dentro desse contexto que Paulo está escrevendo. Paulo está dizendo: cuidado com a atuação, cuidado com aquilo que estão apresentando para vocês. Eu tenho um conselho para vocês: apresenta o vosso corpo em sacrifício. Quando eu vejo falar de sacrifício, pastor, eu logo entendo que o sacrifício, quando chegava no altar, o sacrifício era morto. Mas observa, Paulo está dizendo que esse sacrifício tem que ser vivo. Agora, como é que eu vou apresentar o meu corpo em sacrifício e vou continuar vivo? Porque o sacrifício, logo eu sei que tem que morrer. É Paulo dizendo: a partir de hoje, quando você se entregar ao altar, você vai continuar vivo, porque o sacrifício é perfeito, agradável ao Senhor. Observa que é dentro de tudo isso que Paulo está trabalhando. Quando eu entro dentro da carta aos Romanos, versículo de número 2, Paulo vai dizer assim: não vos conformeis com este mundo, mas sede transformado pela renovação da vossa mente, para que experimente qual é a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo aqui, ele está dizendo que nós temos que ter a nossa mente transformada. E é sobre isso que eu vou falar em rápidas palavras. Como transformar a nossa mente? Como nós apresentarmos a nossa mente transformada? Eu sei que eu estou pregando para jovem. A esposa já falou aqui que nós já trabalhamos com jovem. Eu já fiquei 3 anos com a minha esposa liderando jovem. E bem sabemos que é difícil transformar a mente do jovem, voltar a mente do jovem simplesmente para ter a mente renovada. Observa que dentro de tudo isso, Paulo está dizendo: renova a vossa mente, muda o teu pensamento. Como eu vou mudar o meu pensamento? Porque nós sabemos que estamos no tempo, com a cultura que onde o jovem é voltado para ver as coisas do mundo. Quando eu vejo o jovem dentro da Bíblia Sagrada, também me traz uma preocupação, porque desde o princípio Deus está mostrando que o adversário tenta mudar a mente do nosso jovem, trazendo a cultura do ambiente para mudar a nossa mente, trazendo a cultura do ambiente para transformar a nossa mente. Aí Paulo dá um grito nas cartas ao Romano: pense da direito no que você está pensando. Essa é a mensagem que eu quero trazer para você. Comece a pensar naquilo que você está pensando, porque o adversário da minha vida, o adversário da tua vida, ele não quer dominar o nosso corpo, porque o livro de Provérbios, capítulo de número 23, versículo de número 7, vai dizer: tudo aquilo que eu penso, aquilo eu me torno. Se eu penso que eu me torno aquilo que eu estou pensando, então o adversário entende: eu não preciso trabalhar no corpo dele, eu preciso trabalhar na sua mente, porque se eu domino a mente, eu domino o seu corpo. Então é dentro disso que Paulo vem dando um grito: cuidado com aquilo que você está pensando. O adversário da minha vida, o adversário da tua vida, ele vem tentar colocar pensamentos para nós estarmos pensando. Que pensamento, pastor, que eu começo a pensar, que eu penso que é de Deus, mas é o adversário trabalhando nos pensamentos do adversário de trazer para a juventude. Até parece certo, até agrada, mas Deus está dizendo nesta noite: cuidado com a tua mente, porque o adversário, ele não quer dominar o teu corpo, ele quer dominar o teu pensamento. Se ele domina a tua cabeça, ele domina todo o teu corpo, porque o nosso pensamento é a fonte das nossas emoções. Quantos jovens entrando em depressão, quantos jovens perdendo o pensamento simplesmente porque se envolvem em relacionamento, o relacionamento não dá certo, o adversário começa a trabalhar na mente dizendo: você não consegue, você é fracassado, e aquilo que ele vai colocando na nossa cabeça, quando nós menos imaginamos,
imaginamos, nós estamos dentro de um quarto e acreditando que aquilo que nós estamos pensando parece que é verdade, mas Cristo me trouxe nesta noite para dizer: a tua mente não é uma mente humana, você tem que ter a mente de Cristo. E se eu tenho a mente de Cristo, eu não penso aquilo que eu quero pensar, eu penso aquilo que o céu tem determinado para me pensar. Cristo está dizendo nesta noite: quando você está com a mente de Cristo, o adversário não coloca pensamentos negativos, você não fica frustrado, porque a tua mente é uma mente de Cristo. Aleluia. Ele quer dominar os nossos pensamentos. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. Ele quer dominar os nossos pensamentos. E, gente, quando eu vejo essa inculturação, o adversário usando o ambiente em que nós estamos vivendo para trazer pensamentos, não digo não lembrar de 3 jogos que está dentro da Babilônia, mas não pertence à Babilônia. O adversário tenta trazer uma inculturação, colocar eles dentro da cultura do ambiente. Mas esses 3 jovens nos ensinam que os pensamentos que eles têm não é um pensamento carnal, não é um pensamento deles, mas é uma mente transformada, é uma mente renovada. Porque dentro da culturação da Babilônia a estátua está de pé, quando o pífaro tambor tocar, se prostrar e adorar. Só que quando toca o tambor aí fora, quando toca o pífaro aí fora, todos que não têm a mente renovada se prostram. E no meio de uma multidão que está se prostrando, 3 jovens com a mente renovada, transformada, continua de pé dentro da cultura da Babilônia. Porque eles estão dizendo: eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Eles estão dizendo: eu sou um sacrifício vivo e eu estou colocado no altar. E por esse motivo eles são jogados dentro de uma fornalha de barro. Quando eles são jogados dentro da fornalha amarrados, o texto vai dizer que agora quem está regendo a cultura dentro da Babilônia vai olhar para dentro da fornalha e vai ver que os 3 jovens que têm a mente renovada, a mente transformada dentro daquela cultura, estão caindo dentro daquela fornalha, mas não estão presos, porque quem tem a mente transformada, renovada, o adversário não consegue prender, cai dentro da fornalha e cai solto. E o adversário que está regendo a culturação olha para dentro da fornalha e vai observar que 3 jovens que têm a mente renovada, transformada, que foram jogados amarrados dentro da fornalha, agora estão passeando. E quando eu falo de passear é isso aqui, pastor. Se o senhor me chama para vir para Ferraz, eu não conheço Ferraz, mas eu vim passear aqui em Ferraz. O senhor vai começar a me mostrar os pontos turísticos aqui em Ferraz. Passear é isso, é conhecer o ambiente. É Cristo dizendo que tem a mente renovada, tem a mente transformada. Dentro do ambiente de prova, Deus está dizendo: vai conhecer o ambiente. Vai conhecer os pontos turísticos. Por quê? Porque tem a mente renovada, tem a mente transformada. Mas também há uma preocupação. Qual é a preocupação, Francisco? A preocupação é quando eu entro no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20, eu vou ver um jovem que está dentro do ambiente de culto, dentro do ambiente de mesa, dentro
estão com a mente transformada, eles estão com a mente renovada, e dentro deste ambiente, eles continuam de pé. Mas quando eu falo de Deus está dentro do ambiente propício. Ele está dentro do ambiente propício, aonde é para ele estar de pé, mas ele está caído. Por quê? Porque a mente dele não está renovada, a mente dele não está transformada. E o que me preocupa é, porque dentro das nossas igrejas, dentro desse ambiente de culto, nós ainda estamos perdendo muito jovem. Por quê? Porque o jovem ainda não está com a sua mente renovada, não está com a sua mente firmada na palavra, não está com a sua mente transformada. Aí Paulo aparece gritando as cartas ao Romano, dizendo: é necessário que você transforme a sua mente, que você renove o seu entendimento, que você mude a sua forma de pensar, porque não adianta só estar aqui se a nossa mente não estiver aqui, porque o eu está aqui no ambiente de culto, ele está aqui no ambiente de adoração, ele está aqui no ambiente da palavra, mas aquilo que o mundo está oferecendo está voltando o seu pensamento para lá, e o eu está na janela, e ele vai cair simplesmente para onde o seu coração está apontando. Ele cai pelo lado de fora, e observa que quando ele cai, o texto vai dizer que ele vai morrer. Por que ele está morrendo? Porque o seu coração, o seu pensamento, a sua mente está voltada para fora, não voltada para dentro. E ele cai para onde o seu coração está voltado. Eu aprendo, pastor, que eu cai para fora. Por que ele cai para fora? Porque ele está olhando para fora. E se ele cai para dentro não é queda, para dentro é posicionamento. E quando eu estou voltado para dentro, eu não tenho queda, eu tenho posicionamento. Mas quando eu estou dentro deste ambiente, com meus olhos para o lado de fora, não é posicionamento, é queda. E aquilo que o mundo está atraindo Eucho, é aquilo que vai tirar a vida de Eucho. E sabe o que é lindo? Que é dentro deste ambiente, Paulo está pregando, Paulo se levanta, vai pegar quem está olhando para fora, vai abraçar quem está caído, e vai trazer a vida, e vai colocar do lado de dentro. E quando ele chega de novo do lado de dentro, o eu não vai mais procurar a janela, o eu agora vai estar com a mente transformada, com a mente renovada, dizendo: a partir de hoje eu vou viver posicionado, a partir de hoje a minha mente está transformada, a partir de hoje o meu pensamento está renovado, a partir de hoje eu vou começar a pensar como Cristo pensa. Já encerro. 3 jovens estão dentro do ambiente de culturação, estão de pé. Um jovem está dentro do ambiente de culto e está caído. Aí eu faço a pergunta para Deus: Senhor, como o jovem pode renovar os seus pensamentos? Como o jovem pode transformar a sua mente? Como o jovem pode andar com a mente transformada dentro deste ambiente de culturação? Tem um livro que me chama a atenção, é o livro de Êxodo, capítulo número 2. Eu já encerro. Êxodo, capítulo número 2, versículo de número 3, para ser bem específico. Moisés, ele nasce dentro do Egito. E o decreto é: toda criança do sexo masculino tem que morrer. Só que Moisés nasce dentro deste ambiente. Moisés, ele responde por 3 vezes. Não podemos mais esconder Moisés. A sua mãe, ela vai pegar os feixes de junco, vai perfumar e
e vai colocar Moisés dentro desse texto. E o texto vai dizer que ela vai colocar as margens do rio dentro do junco. Só que quando, depois você pode fazer pesquisa, quando você começa a ler sobre o junco é uma das ervas ou raízes que é feito o papiro. E o papiro é onde se escreve as primeiras palavras. O que Joquebed está ensinando aqui? Dentro do ambiente de cultuação, dentro do ambiente chamado mundo, como eu preservar a mente de Moisés renovada, como eu preservar a mente de Moisés transformado, é só envolvendo na palavra. Porque quando ela coloca Moisés no junco, ela está dizendo: Moisés pode estar dentro deste ambiente de cultuação, mas Moisés está guardado pela palavra. O que vai manter Moisés de pé é a palavra, porque Moisés está envolvido na palavra. E quando esse nosso jovem continua com a mente transformada, continua com a mente renovada, é simplesmente pela palavra. Salmo de número 119, verso de número 9 vai dizer: como que o jovem pode purificar o seu caminho? Só andando segundo a palavra. Se um jovem quer ter a mente transformada, a mente renovada, ele tem que andar segundo a palavra de Deus. O jovem, Salmo 119, verso 11, vai dizer assim: que o jovem guarda a palavra, esconde dentro dele, para não pecar contra o Senhor. Jovem que tem a mente renovada, ele anda segundo a palavra de Deus. Jovem que tem a mente renovada e transformada, ele guarda, ele esconde, ele preserva a palavra de Deus dentro dele. Jovem que tem a mente renovada, Salmo de número 119, verso de número 5 e 5 vai dizer: que lâmpada para nossos pés é a tua palavra, e luz para o nosso caminho é a tua palavra. Dá para entender que para um jovem ter a mente renovada, a mente transformada, dentro deste ambiente chamado mundo, ele tem que andar segundo a palavra, ele tem que guardar a palavra, ele tem que esconder a palavra, ele tem que preservar a palavra, e ele tem que ter iluminação da palavra. Amém? Renova a tua mente, mude a tua forma de pensar, porque o adversário, ele não quer dominar o corpo, ele quer dominar a mente, porque ele sabe que ele dominando a mente, ele domina todo o corpo. Hoje eu coloquei uma frase no meu estado que vai dizer assim: o corpo humano, ele é um bom servo, mas também ele pode ser um terrível senhor. E quando eu escrevi isso, eu vou dizer: é por esse motivo que é muito difícil de permanecer o meu corpo no altar como sacrifício vivo. Porque como ele é conservo, ele faz aquilo que nós estamos determinando. Mas quando o nosso corpo se torna Senhor, ele faz aquilo que ele quer. E o corpo fazendo aquilo que ele quer, ele vai nos tirar do altar. E nos tirando do altar, nós não viramos mais um sacrifício vivo. E se eu não sou um sacrifício vivo, eu não sou perfeito, eu não sou agradável ao Senhor. Amém? Cuide da sua mente, cuide do seu pensamento, visite a tua maneira de pensar, porque o adversário, ele vem colocando pensamentos negativos. Eu encerro dizendo assim: eu tenho um livro em casa que eu já li e estou relendo ele. É um livro de C.S. Lewis, Carta de um Diabo à Sua Aprendiz. Quando chega na carta de número 2, o chefe chamado Maldonado, ele vai escrever a carta para o seu aprendiz chamado Benevido. E Benevido está cuidando de um jovem
de um homem que, por um descuido de vermelhinho, esse jovem ele se converte ao cristianismo. E quando ele se converte ao cristianismo, agora Maldonado escreve uma carta para vermelhinho. E ele vai dizer assim: não se preocupe em tirar ele da igreja. Simplesmente tem pessoas dentro da igreja que você pode colocar ele sentado do lado. Porque tem pessoas que estão dentro da igreja que pensam como eu quero, que vivem como eu quero. Então, diante dessas pessoas, que você tem que impulsionar ele para sentar ao lado, porque no momento que ele estiver sentado ao lado, ele vai começar a pensar como eu quero que ele pense, e ele vai começar a andar como eu quero que ele ande. Então, isso me preocupa, porque não adianta eu estar dentro do ambiente de culto e não ter a mente transformada, não ter a mente renovada. Porque o próprio adversário pode estar sentando do nosso lado e influenciando a nossa maneira de pensar. Eu termino dizendo isso, jovem: mude a tua forma de pensar, renove o seu entendimento, transforme a tua mente mediante a palavra de Deus. Amém? Aplaude o Senhor Jesus. É terreno fértil para a ilusão. A mente cheia de conhecimento é jardim que floresce. A mente é aquele corpo, meus irmãos. Como o nosso sistema complexo do nosso corpo, nossas atitudes, ela define nossas emoções, define as nossas metas, nossos sonhos. Quando o ser humano, por si só, tem a sua mente afetada, todo o corpo para, ainda que esteja funcionando. É como uma fábrica sem gerente, é como um carro com movimento sem motorista. A mente, acima de tudo, deve ser exercitada. Eu não estou falando só do quesito científico da coisa, Você sempre está buscando conhecimento.